Boa tarde, nonos, né? Espero que agora seja para valer, que eu consiga enviar esses vídeos. Então, nós vamos fazer a correção do estudo dirigido, não é? Primeiro que eu passei, né? Que era para eu ter enviado ontem, não consegui. E tive que mandar outro estudo dirigido ontem para vocês. E a gente vai corrigir na próxima videoaula, que talvez não seja hoje. Eu acho que não vai ser hoje não, né? Porque senão é coisa demais para vocês. Então, é do livro de gênero, né? Página 81 a 40, no meu aqui, não sei se no de vocês. Então, é o texto, o conto psicológico, Uma Esperança e Peru e Natal. Certo, gente? Relembrando que é um conto psicológico, como vocês sabem, né? Segundo o livro de vocês, diz que é uma realização contemporânea, ou seja, é um tipo de é um gênero textual bem atual, certo, gente? Em que predominam o espaço e o tempo psicológico. Como assim o tempo psicológico? O nosso tempo aqui, não é? Até expliquei na aula de vocês que às vezes vocês, nossa, como essa aula passou devagar, já para outra pessoa pode ter passado rápido. Então é o tempo psicológico da pessoa, da mente da pessoa, entenderam? Então essa é a característica predominante desse texto, certo, gente? Essa característica do psicológico, da mente da pessoa. O que acontece na mente. Por exemplo, outro fato que acontece, né? Às vezes acontece um fato interno seu que ninguém sabe, mas você está preocupado com aquilo e tem um fato externo. Por exemplo, o próximo texto que vocês leram, que é Esperança, né? Que o texto fala basicamente da esperança, só que depois a gente acha que eles estão falando, na verdade estão falando duas esperanças, né? Uma, como é que eu posso dizer? Um sentimento e um animal, né? Porque eles fazem esse duplo sentido, né? Eles trazem um duplo sentido da esperança, como animal e como a esperança, porque aparece uma esperança lá, né? E na verdade estão com esperança de algo, né? Porque eles são pessoas humildes e tal, e vocês leram, acho que vocês entenderam. Se não entenderam, depois vocês me perguntam que eu explico direitinho no privado, certo? Não posso me estender muito nesses vídeos, senão vai depois dar errado, certo? Então, o primeiro texto fala basicamente sobre isso, sobre a esperança, mas a esperança animal, né? E depois eles levam para a esperança de sentimento, de esperar, de expectativa, certo, gente? Então, vamos lá, vamos para as questões. Primeira questão. Leia a primeira frase do texto. Aqui em casa pousou uma esperança. Nessa parte aí, já fica aquele duplo sentido. Mas quando eu falo esperança, que esperança é? Ela está esperando algo? É a esperança de algo acontecer? Ou será que é aquele insetozinho, né? No texto de Clarice Lispector, que essa é a mais famosa, né, contista de contos psicológicos que eu conheço. Então, ela é a mais famosa. Sempre que fala em conto psicológico, ela tá lá. Podemos atribuir dois sentidos à palavra esperança. Acabei de explicar, né? Explique quais são esses dois sentidos e como eles contribuem para a narrativa psicológica. Então, como eu falei, né? A palavra se refere tanto ao inseto, né? Quanto ao sentimento. Ponto. Essa é a resposta. Essas duas significações possibilitam a narração de duas histórias, comum nos contos psicológicos. Ponto. É importante mostrar... Não, só até aí. Ponto, viu, gente? Segunda questão. Apesar do espaço, se quiser escrever mais, vocês podem escrever, né? Mas só está bom. Lembrando que a minha resposta não tem que estar igualzinha à sua. Tem que estar apenas de acordo. Segunda questão, no início do conto, a narradora apresenta seu ponto de vista sobre a esperança. Qual é esse ponto de vista? Então, para ela, a esperança é muitas vezes ilusória, mas sempre nos sustenta, né? Porque assim, eu entendo realmente, né? Lógico que a gente tem que ter sempre esperança, gente, mas às vezes ela é uma ilusão. Às vezes aquilo que você espera tanto não acontece, né? São apenas esperanças. Segunda questão, Terceira questão, nos contos psicológicos, normalmente percebemos duas ou mais histórias entrelaçadas. Nessa daqui nós temos, né? A esperança. É bem comum nos contos psicológicos isso.
uma exterior e outra interior, que foi o que eu falei para vocês, né? Aquilo que está na sua cabeça, às vezes está com problema, aquilo que está na sua cabeça, mas você está vivenciando um problema externo. Por exemplo, agora a gente aqui, professor, né? A gente está com um problema muito grande em relação a se adaptar com informática, gravar, editar essas coisas, postar, certo? Então, esse é o meu problema interno, né? Eu posso ter outro problema externo que seria o quê? Essa pandemia, que tá todo mundo sofrendo com ela. Certo? Então, eu tenho aqui um problema interno, que graças a Deus já foi resolvido, e nós temos, em geral, outro problema externo que a gente está vivendo, todo mundo está vivendo, entendeu? Então, esses são, como é que eu posso dizer? O fato interior e exterior. Exterior por fora, né? Em geral, a ação interior é maior que a exterior, adquirindo, portanto, mais profundidade e relevo ao longo do texto. Assim, o conflito psicológico sobressai em relação aos fatos exteriores. Pensando nisso, releia o primeiro parágrafo do conto e, em seguida, responda as questões propostas. É bom vocês marcarem com o marcador de texto essa parte aqui, viu, gente? Que fala sobre o fato interior e exterior, muito importante. Que é mais um conceito mais uma característica do conto psicológico. Letra A. Que fato é exterior à narrativa psicológica? Então, o fato exterior, resposta. O inseto pousou na parede da casa. Esse é o fato exterior, porque todo mundo viu o inseto pousando ali, né? Então, ali é o fato exterior. B. Qual é o efeito psicológico que esse fato desperta na narradora? Resposta. Ela começa a pensar, a refletir sobre o sentimento de esperança, né? Quarta questão. Como ocorre normalmente nos textos narrativos, também nos contos psicológicos, podemos identificar a presença de vilões, isto é, personagens antagonistas ou obstáculos que se põem no caminho do protagonista. Por essa perspectiva, responda. Letra A. Que personagem protagoniza esse conto? Então, o protagonista desse conto é a Esperança. B. Qual personagem é o seu antagonista? Ou seja, antagonista é aquela pessoa que também é principal, mas só que ela está sempre ali para causar problema, né? Digamos assim. Então, nesse caso aqui, se é Esperança, então vai ser o quem? O antagonista, a aranha. Segunda questão. Analise as passagens do texto indicadas a seguir. Item 1. A esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima da minha cabeça numa parede. O que é que vocês acham desse item? Item 2. Eu disse francamente, confusa, sem saber se chegara, infelizmente, a hora certa de perder a esperança. Qual está correta? Só uma ou as duas? Resposta correta, letra A. Em 1, a esperança de que fala o narrador é o sentimento. Não é isso, gente? Então, apenas elas está correta, né? Porque na B, item 1, a esperança funciona como um substantivo concreto. Não, né? Aí não, né, gente? Porque ele está falando não da esperança animal, e sim da esperança sentimento, que não é abstrato, ou que não é concreto, seria abstrato. Se tivesse colocado abstrato, estaria certo, né? Sexta questão. Assinale a alternativa que apresenta a razão da surpresa da mãe em relação ao filho. Resposta letra A. O menino falava ao mesmo tempo do inseto e da esperança. Certo, gente? Agora vamos para o último conto psicológico, né, desse capítulo 2, né? Que é o Período de Natal. Como vocês leram, isso é um texto de um ator muito conhecido, Mário de Andrade, e fala do primeiro Natal que a família passa sem o patriarca, né? Porque ele faleceu. Está todo mundo triste, mas tem um em especial que ele está feliz, né? E isso, de certa forma, causou uma revolta na família. Certo, gente? Então, esse, digamos que seja um enredo da história, certo? Agora vamos para as questões. Letra A. Por que, segundo o autor, a sua família era considerada feliz? Resposta, porque estava dentro dos padrões de uma família patriarcal, burguesa, honesta, unida, sem graves problemas financeiros. Então, ele estava, digamos assim, feliz simplesmente pelo fato deles perder um ente,
né? Esse é o fato que a gente tem mais certeza nessa vida, que a gente um dia vai morrer, e ele estava feliz porque ele, digamos assim, ele fazia parte de uma boa família, certo? Não tinha problemas. O único momento agora era de luto, né, pela perca do pai, certo? Segunda questão, que impacto a morte do pai causara na família e ao narrador? A família entrou em luto, não é isso? E esse luto se estendeu mais por obrigação de demonstrar sentimento pela perca doente, do que propriamente pela saudade, né? Então, assim, eles se sentiram na necessidade de entrar num luto eterno, digamos assim. Já o narrador, que não tinha muito apego ao pai, não suportava mais a situação de luto permanente e tentava restabelecer a alegria da casa. Ponto. Terceira questão, por que o narrador era considerado louco? Qual foi a loucura que desencadeou a trama no conto? Resposta, porque ele não se preocupava em manter as aparências e se prevalecia de sua condição de louco para falar e fazer o que tinha vontade. Ponto. Ele teve a ideia de a família comer pelo de Natal, apesar do luto, né? Para ver se mudavam, né? Se alegravam um pouco, saiu daquele luto eterno. Quarta questão, no trecho. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. E em diversas passagens do texto, em diversas passagens do texto, ao mencionar o pai, que a imagem do narrador transmite sobre o personagem? Que ele era um homem austero, né, castrador, ou seja, ele era uma pessoa, digamos assim, rígida, né? Quinta questão, por que o narrador afirma que o primeiro Natal após o falecimento de seu pai fora de consequências decisivas para a felicidade da família? Resposta, porque a ideia de realizar uma ceia de Natal, apesar do luto, fez com que diversos sentimentos espontâneos inibidos, né, ou seja, inibidos aqui internos, né, que não saíam, pela estrutura patriarcal da família, florescessem e que os familiares, pela primeira vez, experimentassem um sentimento de felicidade verdadeira, certo? Ponto. Então, essa é a resposta. Então, assim, pela primeira vez eles começaram, vamos supor, a viver, né? Porque, assim, realmente, quando um pai ou uma mãe morre de uma casa, não tem, digamos assim, vários filhos, e aquela pessoa, como é que eu posso dizer? Ele é a base da família, digamos assim, que tem que ser os dois, né? Fica aquele vazio, fica complicado restabelecer a tranquilidade, né? O cotidiano, a vivência, certo, gente? Então, essa foi a correção do estudo dirigido de gênero, né? E até a próxima aí, ó. Beijo. Qualquer dúvida pode perguntar no PV. Vocês sabem que eu estou online de 2 às 6 horas. Se eu puder responder em outro horário, eu respondo. Se não, deixo lá a mensagem, quando eu ver na hora certa eu respondo. Tchau, gente.